Primeiramente, para que nós tenhamos um bate-papo, quem é o pastor Alexis Bortoloso? Sou eu mesmo, prazer. Eu não sei, é tão difícil, né? Uma vez eu estava falando com uma pessoa, é tão difícil se definir, as pessoas perguntam, né? Quem é você? Ah, eu sou o Alex. Não, Alex é o teu nome. Ah, quem é você? Sim. Ah, eu sou o pastor, eu sou o advogado. Não, isso é a tua profissão. Sim. É difícil se definir, né? Mas se eu pudesse, talvez, não sei, eu sou alguém que está tentando, mais alguém que está tentando acertar, tentando procurar um caminho aí entre tantas possibilidades na vida, alguém simples, um bom amigo, tento ser um bom amigo, um bom pai, não sei, é difícil se definir. Essa daí me pegou de calça curta mesmo. Não tem nenhuma primeira palavra que vem à sua mente quando pergunta quem é Alexis Bortoloso? Uma característica, por exemplo? Ah, ele é objetivo, hein, gente? Que ele Olha, tem reuniões objetivas. Eu tenho reuniões objetivas. Um homem objetivo. Eu tenho reuniões objetivas, eu tento fazer reuniões, pra ninguém sair falando, nossa, essa reunião poderia ter sido um e-mail, sabe? Eu sou esse cara. Não, mas olha, de verdade, deixando um pouquinho de lado a modéstia, eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer é ter responsabilidade com aquilo que a gente se dedica ou se propôs a fazer. E a minha maior responsabilidade neste momento da minha vida, é de fato ser pai. Pai eu de tenho que ter filhos? Responsabilidade com aqueles que eu coloquei no mundo. Então, acho que o que eu faço melhor hoje é ser pai. Perfeito. 2 filhos. 2 filhos? Sim. Perfeito. Tem pergunta aí, minha querida Mari? Eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, a maior responsabilidade dele é com a família. Manda um abraço pra família, né? Já vamos abrir o programa mandando aquela média pro filho. Mas aí eu choro, né? Eu sou um cara emotivo, apesar da cara, eu sou emotivo. É só um alô, só um beijo pro filho e o nome, né? Sim, claro, um beijo pra minha esposa, a Thalita Palharim, tão conhecida aqui também dos ouvintes. Claro. E pros meus filhos, a Ana Vitória também, que já participou muito aqui, inclusive da programação. Sim. Agora por conta de outros afazeres, faculdade e tudo mais. Já não tá mais tão frequente aqui na rádio, já não participa mais. E o meu pequenininho, o Enzo, que é o meu companheiro, meu amigo, meu carrapato de 7 anos. Ai, que idade maravilhosa. Que vive grudado comigo. É uma idade maravilhosa, não? Ah, sensacional. Eu não costumo postar muito, mas quem me acompanha lá nas redes sociais sabe que vira e mexe, tem foto minha com ele lá, porque o tempo todo que eu tenho disponível, eu tô com ele. Ô pastor, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Dentro disso, de quem é o pastor Alexis Bortoloso? De onde vem o sobrenome Bortoloso? Vem da Itália. Imagina. Da região do Vêneto. Meus bisavós vieram de lá em um navio. Em 1888 chegaram no Brasil. Sua família está aqui desde o século XIX. Sim. De origem italiana. Sim, eles cruzaram por dificuldades, né, que a Europa vivia naquela época. Eles cruzaram o Atlântico em busca, como tantos outros italianos, principalmente da região do Vêneto, eles vieram buscando uma oportunidade, né? Trabalharam no interior de São Paulo com café, plantação de café e tudo mais, tem toda uma história aí. Mas eles vieram em 1888 para cá. Meu bisavô Luigi Bortoloso. Que nome bonito. A esposa e mais 7 filhos. Olha aí, que legal. E recentemente alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar a cidadezinha de onde ele saiu, certo. Lá na Itália, cidadezinha chamada San Giorgio in Bosco. De 6 mil habitantes, mais ou menos. Pra gente aqui é um vilarejo, né? Mas lá é uma cidade pequena. As grandes cidades lá são muito menores do que as daqui do Brasil, né? O Brasil é um país gigantesco. País continental. Né? E eu tive a oportunidade de estar lá na cidade, de visitar a cidade de onde ele saiu há tanto tempo atrás. No século XIX, olha só. E a família se estabeleceu aqui no Brasil. Ficou. Pois é, ficou. Pastor, vamos lá. Dentro aí desse perfil que a gente está traçando para o nosso ouvinte te conhecer melhor, eu queria saber como é ser pastor. Quem é o pastor Alex? Como foi que isso aconteceu? Seu chamado? Quantos dias a gente tem de programa? Não, ele falou que ele é objetivo, pessoal. Agora é a prova de fogo pra gente ver. Eu sou objetivo nas reuniões pra contar a história, eu gosto de tomar tempo. Vamos. Tem que ter um café. Aqui é um bate-papo. Eu quero ouvir a história, pastor. Não, olha, eu vou tentando resumir, né, fazer a história longa, curta. É mais ou menos o seguinte. Lá pelo ano de 2010,
eu estava fazendo um curso bíblico. Sim. Sempre gostei muito de estudar e sempre gostei muito de estudar a Bíblia. O senhor sempre foi cristão? Desde os 9, sempre, né? Desde os 9 anos, quando os meus pais se converteram. Legal. Eu acompanhei, né? Eu tinha 9 anos de idade e tudo mais. E desde então, na igreja. Bacana. Em 2010, a gente estava fazendo um curso bíblico e já existia uma certa pressãozinha, por motivos óbvios, né? Para que eu me tornasse pastor também, né? E não sei o quê. Essa pressão, mas por conta de você gostar de fazer a explanação da palavra? Não, eu não gostava, era muito tímido, para falar a verdade. Mas por quê? O sogro é pastor, a sogra é pastora, o meu pai também pastor. Sua família era envolvida já com esse ministério, né? Sim, já era e tudo mais. Por exemplo, a família da Thalita, todos pastores, as gerações. Seu pai se converteu e também é pastor. Sim. Olha que sim. bênção. Ele se converteu em 1987. Isso ao longo da caminhada acabou se tornando pastor, né? Não dirige uma igreja, mas ele é pastor, né? E enfim, e existia uma certa pressão, né? Eu até sou um pouco contra esse tipo de pressão, porque nem todo mundo vai vir se tornar pastor, nem todo mundo tem esse chamado, nem todo mundo... existe a diversidade de talentos também, né, no reino de Deus. E nem todo mundo vai chegar a ser pastor. Mas, enfim, eu sempre falei pra mim, eu não quero ser pastor. Tá? Isso era fato. Mas eu sempre fiz a ressalva. Falei, mas se Deus quisesse, essa não é a minha vontade, mas se for a vontade de Deus, eu tô aberto, porque o que importa é a vontade dele, não a minha. E quando você aceitou esse chamado? Estava eu fazendo esse curso, só um detalhe, e tinha um professor lá que também era pastor, nunca tinha conversado com ele, e um belo de um dia, era um dia de frio, igual hoje, assim, e eu tava com blazer, eu não costumo usar blazer. Até hoje eu não costumo usar blazer. Eu você já foi no manto profético. Tava bonitinho ali, alinhado e tal. Na roupa do pastor. Aí ele desceu, terminou a aula, foi pro intervalo, tinha um café e depois a gente voltava pra segunda parte da aula. E ele tava com tipo um broche escrito pastor, assim. Aí ele desceu, nunca tinha falado comigo, nem eu com ele. Apesar de simpatizar bastante com ele, gostava muito das aulas dele. Ele tirou aquele broche, colocou na lapela do meu blazer e falou assim, ó, isso aqui é pra você. Não precisa falar nada, um dia você vai entender. Eu olhei assim, eu falei, não é possível. Eu falei, tá bom, pastor, amém. Obrigado. Né? E por dentro, não quero. Tá bom, pastor. Não o presente, coitado, mas não queria, porque o broche estava escrito pastor. Né? Tava escrito pastor no broche. Veio com a responsabilidade, né? Eu falei, não é o que eu queria. Eu falei, pastor, mas se for da vontade de Deus, estamos abertos para isso também. E a coisa foi se desenrolando e coisas foram acontecendo que hoje eu vejo que já estavam contribuindo para isso. Eu morria de vergonha de falar em público e tal. Aí um belo de um dia, um amigo meu que queria mudar de carreira, estava cansado do que ele estava fazendo. Quero ser palestrante, ele falou. Vou fazer um curso de oratória, vamos comigo? Bora. Falei, vamos, não pela oratória, vou fazer companhia para você. Você é um cara que gosta de curso, hein? Eu gosto de estudar. Aí, um curso atrás do ele outro. pegou e falou, vamos lá comigo? Desculpa. Eu falei, vamos embora. Vou pra fazer companhia pra você, porque não tem nada lá que me interessa. Beleza, fui lá e gostei do curso. E de tudo que eu ouvi naquele dia, eu guardei uma coisa. Pra quem tem medo de falar, isso fica como dica também pros ouvintes. Se você tem medo de falar em público, o professor do curso de oratória, ele falou assim, pra quem tem medo, a melhor situação é a seguinte. Quando aparecer a oportunidade, fale. Não fuja. Vai lá e fale. E foi o que eu comecei a fazer. Eu falei, não queria ser pastor ainda, mas eu falei, não posso ser dominado pelo medo de falar em público. Isso é uma hora que vai chegar uma hora que isso vai me atrapalhar, vai me travar para alguma oportunidade, alguma coisa que eu queira fazer. Vou perder esse medo. Guardei isso no meu coração, perdi o medo. Comecei a criar a oportunidade na igreja, a Thalita ia cantar, e eu sempre ficava nos bastidores, cuidando do som. Eu sou músico também, às vezes tocava com ela, etc e tal. Mas não gostava ali da linha de frente de aparecer. Começou a surgir algumas oportunidades para que eu falasse. E eu comecei, depois de aceitar essas oportunidades, eu comecei a criar oportunidades para falar. Para dar uma sequência. Ainda não, mas eu tava precisando solidificar, exercitar aquela... não ter mais medo de falar em público. E foi assim que começou. Até que, em 2015, eu tinha ganhado até da minha sogra. Eu lembro uma vez, ela me deu um livro... a Torá, né, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, de estudo, e ela fez uma dedicatória lá para mim, para você que tem o dom de mestre, porque eu sempre gostei de estudar muito, sempre gostei de ensinar
a respeito da palavra, ela fez uma dedicatória falando que eu tinha dom de mestre, segundo os dons ministeriais que diz na Bíblia, né? E legal, eu falei, isso é uma coisa mais, tem a ver comigo. Em 2015 surgiu a oportunidade de pastorear uma igreja, né? A gente tinha planos de sair do Brasil e surgiu a oportunidade de pastorear uma igreja da Paz e Vida que foi aberta na Flórida. E a gente foi para lá. Então ali foi realmente a minha prova de fogo, o meu desafio como pastor. Inicialmente pastoreando logo de cara já uma igreja. Recebi muitas críticas por isso, muita gente mal intencionada falou, mas o mal intencionado ele fala, seja qual for a situação. Não, como que ele pode pastorear uma igreja sendo que ele nunca pastoreou? Eu falei, gente, você tem que pastorear uma igreja a primeira vez. Senão você nunca vai ter a segunda se você não tiver a primeira. Né? É igual o primeiro emprego. Mas que absurdo, vai dar o primeiro emprego pra esse moleque se ele não tem experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se eu não tiver o primeiro emprego? Exato. Né? Aí, enfim, foi isso que aconteceu. Fomos pra lá, o desafio foi enorme, porque era uma igreja onde as pessoas... Era uma igreja de brasileiros. De brasileiros na Flórida, Uhum. da Paz e Vida, Ministério Zona Sul. Mas foi um desafio muito grande, porque era uma igreja composta por 100% de pessoas que nunca tinham pisado numa igreja. Então, assim, teve o lado bom de começar do zero ensinando aquelas pessoas, Sim. mas teve o desafio muito grande, porque a gente falava conceitos básicos pra gente, que tá na igreja, o pessoal não fazia nem ideia do que era. Era você educar esse Do público. zero! Foi como pegar crianças pra criar. Mas isso foi de encontro ao seu dom, segundo a pastora Leda, né? Exato. Seu mestre. Foi, sim, professor foi. De deles. fato, foi ali que foi colocado a prova, uma prova de fogo para todo esse para esse dom, segundo a minha sogra tinha. E eu, de fato, com humildade, eu reconheço sobre a minha vida, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu gosto de ensinar, né? E foi uma prova ali, e graças a Deus eu acredito que eu me saí bem. Uma curiosidade Não por mérito meu, mas eu me saí bem. Dentro dessa timidez que você citou no início da jornada aí, você também era o tipo de pessoa que rolava uma timidez até quando alguém pedia pra orar em público? Ou isso Totalmente, na verdade, Porque eu... você não gostava de falar em Eu vou público, contar, né? não, eu vou contar uma história aqui. Vou contar conta, uma história. conta. Tem muito Essa é boa. cristão que às vezes trava, né, de conduzir uma oração da galera. Completamente, essa é boa, essa história é boa. Existia uma época que tinha... Hoje a gente tem a igreja aqui próximo da gente, aqui na rádio, da Vila Sônia. Sim. Do pastor Pedro Luiz Sim. Bastogi. E na época, essa igreja era um pouquinho mais pra frente aqui na avenida, lá perto da Avenida dos Três Poderes. E nós tocávamos na igreja. Quando eu falo nós, tinha toda uma banda, eu participava da banda e o pastor Rafael Bastogi também participava da banda. Veja você. Olha só. Eu tocava contrabaixo e ele era o baterista. E quando chegava o momento da oferta, que geralmente alguns pastores usam para começar a dar oportunidade para algumas pessoas orarem e se desenvolverem na igreja, sempre começa pela oração da oferta, né? Eu e o Rafael, a gente terminava o louvor e a gente sentava do lado do banheiro. Já ficava assistindo o culto ali do lado do banheiro. Quando terminava a pregação e entrar no momento de oferta, a gente já corria para dentro do banheiro. Mas olha, eu não e acredito. ficava lá Eu não até acredito. o pastor escolher quem ia orar ou ele mesmo orasse. Meu Deus, Pastor eu não Rafael acredito, não Bastogi, acredito. entreguei ele, pronto, Gente, falei. a gente tá Tô leve. falando, de um pastor que passou por coisas que gente como a gente passa, Não, né? e o mais interessante é que hoje, se você for parar pra analisar onde eles estão hoje, pastor Rafael Bastogi, lá na Mário Lopes Leão, Sim. fazendo cultos maravilhosos e apresentando 3 programas aqui na Exatamente, rádio. ele tem uns 850 programas por dia. O na senhor, rádio aqui. pastor Alexis, apresentando programas às segundas, quartas e sextas aqui na Nacional Gospel. Veja como nós mudamos com o passar do tempo, Isso é né? bom, graças Como a Deus. você enxerga essa sua maturidade com o passar do tempo? É só o tempo que faz essas coisas mesmo. Não tem jeito, não foi um negócio forçado. Pra mim, no meu caso, não foi um negócio forçado. Não foi ceder às pressões para que eu me tornasse pastor. A coisa realmente aconteceu de uma maneira natural. Então, quando as coisas acontecem de uma maneira natural, ela permanece natural, né? Ela é fácil de se sustentar em um patamar onde você chegou naturalmente. É difícil quando você começa a tentar abrir portas com a tua própria capacidade e você tem que continuar usando da tua força para se manter ali. Então, quando as coisas vêm naturalmente, elas permanecem naturalmente. E que bom que a gente conseguiu evoluir, né? Ir para mudar para melhor, né? Parar de fugir pro banheiro na hora da oração. Agora é O abrir a Rafael porta. Bastogi, olha só. Agora é abrir a porta do estúdio e falar, Lucas, abre o microfone aí que eu quero falar com Vou você. falar. É, isso aí.
Pastor, tem uma turma participando no YouTube. Vamos mandar um abraço pra Luciana Souza. E ela tá comentando que ela gostaria de conhecer a Itália também, que o senhor mencionou sua experiência, né? De voltar às origens, matar a curiosidade, né? De conhecer Olha, a eu Itália. também tô querendo voltar pra lá, viu? Lá, eles estão no verão agora, né? Eles estão no verão, tá um calor lá que tá triste o calor Ai, vem um lá. pouquinho desse calor sol pra forte. gente. Não, já pensei em morar lá, mas ainda não é a hora. Né? Maria Célia também mandou um abraço, desejando boa tarde. Estão acompanhando através do YouTube. E você que tá assistindo, né, Lucas? Pode vir pra cá, né? Pro YouTube. Ó, você que está ouvindo aí pelo Mas só um rádio. parênteses aqui, Luciana, a hora que você puder, vá. Porque olha, que lugar maravilhoso, e leva um celular que tenha um cartão de memória ou uma memória boa, porque cada passo é uma fotografia. É verdade. Lugar maravilhoso, recomendo, se come bem, se vive bem. Com certeza. Belo, mande aqui de Favena. É muito bom. É muito bom. É um perigo. E faz um regime antes. Tá bom. Já faz o regime antes de ir. Tá aí, fica a dica aí pra você. Bom, você que tá ouvindo a gente, nós estamos com imagens também. Nesse momento estou falando com você por imagens através do youtube.com/Rede Nacional Gospel. E também, se você tiver no celular, vai só no YouTube lá e coloca Rede Nacional Gospel, sala de visita. Já vai aparecer a gente ao vivo pra você. 1h19. Pastor Alexis, dentro ainda do início do seu pastoreio, em 2015, então, começou na Paz e Vida, certo? Sim, oficialmente começou em 2015. Oficialmente começando na Paz e Vida em 2015. O que significa na sua vida a Paz e Vida? Olha, a Paz e Vida, hoje ela não é apenas a igreja, o lugar onde eu dedico aqui os meus dias, trabalhando e produzindo, estando com as pessoas, em reunião com os pastores, como geralmente a gente passa os dias aqui resolvendo algumas coisas, eventualmente, da parte administrativa e tudo mais, mas acabou transbordando, né? Virou, por motivos óbvios, virou família. Sim. Né? E é uma igreja, é um ministério que, além de ser família, e não só por ser família, é um ministério que está no meu coração, que realmente é como se fosse alguém da família, o ministério, mais uma pessoa da família. Porque eu tô desde os primórdios aqui. Então, quando a Paz e Vida tinha uma igreja. Então, ver tudo isso acontecendo, crescendo, as dificuldades, as bênçãos no longo do caminho. Então, isso tá no sangue, né, hoje em dia. Quando o senhor voltou da Flórida, você foi pastorear onde? Eu voltei diretamente para cá e não quis pastorear uma igreja no Brasil. Eu falei, eu não quero pastorear uma igreja no Brasil por enquanto, por uma série de razões. Eu precisava me readaptar, porque se readaptar no país de origem, pouca gente sabe disso. Mas é mais difícil do que se adaptar para o lugar aonde você vai. Então, só por curiosidade para o ouvinte entender, quanto tempo rolou essa experiência da Flórida? Foram 3 anos na Flórida, mais 6 meses no Canadá, que a gente fez uma passagem por lá antes de voltar para o Brasil. Então, realmente é necessária a readaptação. Foi necessária a readaptação. Cultura. Eu tinha ido algumas vezes para lá antes de tomar a decisão de ficar. Então, assim, a adaptação foi tranquila. Agora, se readaptar aqui foi complicado. Então, Por eu quê? optei. Porque isso é uma coisa que todo mundo falava, sabe? Aqueles grupos de imigrante no Facebook, onde o pessoal troca ideia, nossa, explica. cara, mó conversa. Mas todo mundo falava isso, que se você volta é muito mais difícil. É muito mais difícil de você voltar do que você ir. Porque, eu não sei, talvez porque você tem a impressão de que você... Lá é mais organizado, por exemplo? exemplo? Não, lógico que é, mas assim, é como se você estivesse fora do planeta durante um tempo. Uau. Você sai e você volta, e quando você volta pra tua casa, tá tudo diferente. Entendi. Então é complicado, sabe? Foram alguns anos, mas quando a gente voltou, a gente sentiu tudo muito diferente. Meio aqui. peixe fora d'água, né, pastor? É isso, meio peixão fora d'água ali. E agora, fala, como que eu vou nadar nesse aquário aqui? É do mesmo jeito de antes ou não é? Faz entendeu? sentido. Porque talvez quando você vai com uma expectativa, você pesquisa antes. Você vai projetando, né? E quando você volta, eu voltei, eu quis voltar. Esse é o grande diferencial. Eu quis voltar. Mas mesmo querendo voltar, quando eu não fui pensando em voltar. Eu pensei que eu ia ficar lá em definitivo. Mas eu quis voltar. Mas mesmo querendo voltar, você não se prepara para voltar. Porque, tô voltando para casa. Só que a casa às vezes está diferente. E é complicado essa adaptação. Hoje, como pastor,
Quais são os seus próximos projetos? Olha, meus próximos projetos, eles estão... Porque, assim, voltando um pouco, explicando essa questão dos projetos. Chegou o momento, falando, não quero pastorear, até o momento que eu quis, né? E a gente começou um trabalho dentro da Paz e Vida, mas com algumas diferenças, pequenas diferenças. A gente conversou, sentei com o pastor Ideraldo, meu sogro, o pastor Aleda, minha sogra, e conversamos. Vamos começar um projeto diferente, tentando visar um outro público, uma outra realidade, que foi chamado de Casa de Paz e Vida. Então a gente alugou um espaço que não era no formato de uma igreja, não era um galpão, né? Não era um salão de igreja, e era realmente uma casa. Então ali nós realizávamos cultos, a gente tinha o Instituto Ulisses Palharim, que a gente vai ter a oportunidade de falar ainda hoje sobre. A gente tinha um espaço de convivência ali, aulas, etc, etc. Tinha um viés mais de assistência social. Também. Para quem não conhece a Casa de Paz e Vida. Também tinha esse viés. Mas o principal realmente era os encontros ali, mas num formato menor, mais informal, de uma maneira um pouco diferente do que a gente está acostumado nas igrejas, né? Um espaço menor, para todo mundo realmente se conhecer, todo mundo realmente se relacionar de verdade, coisa que é impossível numa igreja com 200, 300, 500 pessoas. Sim, você vai conhecer um grupo de Você vai pessoas, conhecer né? o teu grupo onde não ali. tá no seu ministério, Exatamente. E só que tudo isso aconteceu e começou muito bem o projeto. E nós começamos, inclusive, no espaço que tinha aqui na rádio. Não aqui onde a gente está hoje, mas lá nessa rádio, no antigo endereço. A gente se reunia no espaço do Instituto Ulisses Palharim, aos finais de semana. E isso transbordou, porque foi crescendo, transbordou ao ponto de a gente precisar de uma casa. Alugamos a casa na mesma semana em que a gente assinou o contrato, foi decretada a pandemia. Eita, e aí, que desafio. o resto da história, a gente acabou interrompendo esse projeto justamente por conta disso. Não tinha como continuar com aquilo ali. Encontros presenciais todos ficaram de stand-by, Exato. Na pandemia. E acabou se tornando inviável. Há a possibilidade de voltar esse projeto? Quem sabe um dia. Porque, pelo que o senhor falou, pastor, ele foi muito bem sucedido. A ideia foi boa, começou muito bem. Sair do padrão, sair do tradicional, né? Exato. Eu acho que sair do tradicional, você consegue transformar situações. Quando você transforma situações, é interessante isso. Tira do habitual, né? Sim, mas aconteceu isso, enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, mas quem sabe, talvez com algumas mudanças, algumas alterações, algumas adaptações, mas quem sabe um dia volte à tona esse projeto aí. Perfeito. Tem tudo no tempo de Deus. Lu, vamos dar um alô pra turma aqui do YouTube? Olha só que bacana. A Maria Célia tá dizendo aqui, eu gosto muito das ministrações da palavra do pastor Alex. Ô, bênção. Não é verdade? Que tá Obrigado. sempre acompanhando a gente no ar. E a Ana Maria também tá dizendo assim, ó, boa tarde a todos. A Luciana tá dizendo que sempre acompanhou Sala de Visitas, mas que hoje está sensacional porque ela tá assistindo, além de ouvir. Olha aí, Um abraço. que legal. Obrigado pela companhia. Ô, Lu, qual que é o canal do YouTube pro pessoal vir pra cá, quem estiver acompanhando na rádio?